Morte tela todos os dias. Cada vez mais se desestabiliza a ideia de um corpo. E, no entanto, a morte é morte. E antes da morte, continuamos aqui, incorporados na nossa carne, coabitando o nosso mundo. E aqui, de frente para esse armário bagunçado, esperando ele dizer o que ele não diz e ignorando o que ele está dizendo. Há mundo, e o mundo é esse. Toda praga passa. O corona também vai passar, ao menos esse primeiro momento, acompanhado de pesadelos e angústias. E vamos encontrar formas de furar nossas rotinas antiquadas, tão século XX. Todos estamos ocupados com as expectativas de futuro que temos que reconstruir todo dia, não é? Mas se não tem futuro, então nos resta mesmo suportar a mitigação, o fim das paixões e as grandes distâncias, e as pequenas aproximações que acontecem nessas pequenas trocas de e-mails, que eu adoro. Começou a gravar então, gente. Olha, não pode falar mal agora do artista, tá? Vamos tentar maneirar nas críticas.
Deixa eu perguntar para a Tabata e para a Thalita para a Tabata e para o Alexandre, o que eles acharam desse meu convite inusitado, dessa proposta. Fala aí, Alexandre. O que você achou dessa curadoria na rede aí? A minha interação é na experiência. O que me chama a atenção, antes da qualidade do trabalho do Pedro, que é notória, assim, é a experiência sensorial de você poder visitar uma galeria, e essa galeria ela se dá no mesmo espaço que o autor cria as peças. Então a gente está tendo uma oportunidade muito singela de visitar a intimidade de um artista, né? Então, raramente as galerias são lugares de produção, né? Até pode acontecer. Mas onde se produz não é onde se expõe. E o Pedro está abrindo a intimidade dele no lugar que ele consegue concatenar todas as emoções, né? Advindas aí do Covid, da quarentena, do confinamento, para a realização de obras, né? De telas relacionadas. E ele abre o mesmo lugar que ele concatena essas emoções para expor isso. Então é um lugar muito peculiar, é quase como ir na casa de um amigo, tomar um café, um amigo querido, né? Então eu fiquei muito feliz de ser convidado para ser curador e eu de alguma forma ressalto essa experiência da gente poder estar aqui todos reunidos e nessa experiência mesmo de poder visualizar e ter um papo com o autor e entender qual era a proposta dele. Então, é muito importante esse movimento que o Pedro organiza. Me sinto honrado em participar e fazer parte disso. E como fã também. E eu espero que todos consigam viver essa experiência, porque além da obra artística, o fato da gente estar aqui é a própria obra, né? Então, o meio se torna a mensagem, assim, o meio também se torna a mensagem, né? Além das obras comunicarem com a gente de maneira singular, o próprio ato da gente estar aqui fruindo, né, nessa experiência de ver os quadros e estar digitalmente dentro de uma galeria, né? É uma obra e, ao mesmo tempo, é a política em si que o Pedro exerce, né? Então, a política preta. Então, hoje, o que eu brinquei com o Pedro e com a Tabata é que a gente tem o mesmo peso que um CCBB, porque geralmente as galerias aqui no Rio estão no eixo do centro, zona sul. Então, quando o Pedro traz esse movimento, mesmo para um número restrito de pessoas, ele abre os espaços da zona norte para visitação. Então, a gente acaba sendo tão importante quanto um CCBB, quanto o Centro Cultural dos Correios, quanto outras galerias do eixo da Zona Sul. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui, que a gente possa ter em mente assim, essa oportunidade de vivenciar um espaço onde foi criado, um espaço onde o Pedro refletiu, onde concatenou vários sentimentos, consolidou isso em obras, e essas obras estão sendo expostas aí por ele dentro desse espaço muito íntimo, né? É isso. Ô, Morena! Opa! Tava tentando ser discreta, mas não deu, né? Então, gente, a gente pode começar agora, né? Morena chegou. Eu queria, na verdade, chamar a Tabata aqui para falar um pouco também dessa furada que eu botei ela. Adorei a brusinha, Tabatão. Obrigada, amigo. Tá me ouvindo? E lembrando que... nova. Tô te ouvindo. Tabata que me fez chorar com o texto dela, porque fez lembrar de um momento muito bom na nossa vida. Mas fala aí, Tabatão. Ela já falou muita coisa que eu considero também. E ontem ele trouxe uma visão que eu achei muito incrível. A gente ter essa galerinha Oswaldo Cruz, né? Eu acho que eu não tinha pensado nessa ótica que é muito boa, que é você sair desse eixo, né? Desse eixo sendo a cidade, Zona Sul, né? Onde as coisas acontecem. E eu acho que esse ponto tá trazendo meio isso para todo mundo, assim, todo mundo, o mundo
de se deslocar, né? Não estar em casa, mas se deslocar por outros lugares, assim, que a gente não costuma ir, ou que a gente não teria. Tipo assim, a gente tem uma pessoa do Canadá, a gente João está em Portugal, tá todo mundo em Oswaldo Cruz, mas tá todo mundo, né, no seu lugar e todo mundo em Oswaldo Cruz. Eu gosto muito da relação que o Pedro tem com o trabalho dele e com o cotidiano, assim. Eu enxergo muito o cotidiano no trabalho do Pedro, eu como uma mulher e ele como um homem negro, a identidade que a gente alcançou junto, e em outro momento a gente explica essa parte. O trabalho dele reflete muito essa observação do que acontece com a gente e com o nosso corpo na rua, cotidianamente. Eu acho que ele expressa isso muito bem. De maneiras, às vezes, de leituras mais, né, abrangentes, assim, que pessoas vão ler muito facilmente, e de outras maneiras não. Acho que ele tem esse envolvimento da memória dele afetiva também. O Pedro é uma pessoa de ocupar espaços de diversas linguagens de arte, né? Ele está na arte visual, ele está no teatro, ele tem essa coisa da iluminação, que, né, faz desenhos por uma outra ótica. Eu acho que ele consegue trazer muito dessas várias dimensões que ele ocupa na obra dele. Acho que o fato dele fazer sempre essa prática do trabalho na casa dele, com o espaço que ele habita e o espaço que ele trabalha, né, trabalha de produzir sua obra, muito interessante, porque a gente também sai um pouco dessa coisa da quarentena ser produtivo, não, ele já produzia em casa. Então, estar em casa, ter mais tempo em casa e ter outras angústias, né? Porque ele está em casa porque ele não pode sair. Então, ele tem um outro poder de observação, que é só o espaço dele. Eu acho que ele cria muito em cima disso. Eu adoro aquele quadrinho que as meninas de máscara dançam, que eu acho que isso é uma visão muito cotidiana da quarentena. As pessoas, acho que a gente vai ver essa cena, assim, acho que essa cena acontece em alguns lugares. Eu moro muito pertinho de uma favela no Rio que tem ele todos os finais de semana. Eu tenho consciência de que isso deve estar acontecendo. Essa cena que o Pedro trouxe de meninas de máscara, essa coisa dele da máscara cobrir parte do rosto, mas a nossa estética, a estética que a gente assumiu 10 anos para cá, assumiu, eu acho muito boa, porque ela é uma observação do que a gente sendo, assim. Então, eu acho muito, gosto muito, acho sempre muito político, acho que tem quadros que têm esse viés político, assim, bem pontuais, mas acho que toda vez que a gente fala de um corpo negro por um artista negro, na arte brasileira, principalmente, é sempre um ponto político, assim. Então, eu acho que é isso. Muito mais a acrescentar, não. Acho que o Alexandre mandou bem. Isso, gente. Estamos aí. Pedro, parabéns. E vamos que vamos. Então é isso. Sejam bem-vindos aqui do fundo da casa. E aí eu vou começar falando da série que deu partida para todo esse trabalho, todo esse meu questionamento, que foi uma série de pinturas em quarentena, que ainda está em construção. Então, vocês vão ver uma pequena parte aqui. A ideia é ela ter pelo menos 40 pinturas. As pinturas são 10 por 15, são todas pequenas, porque, na verdade, começou, no início de tudo, eu comecei a pintar com algumas telas que eu ainda tinha em casa. E porque boa parte do meu material tinha ido para casa colorido antes da quarentena, e acabou que eu vim para cá com essas pequenas telas. E aí eu comecei com essas pequenas telas, e nessas telas eu fui narrando coisas do cotidiano que eu estava vendo e o que eu estava sentindo falta, na verdade. Já vou aqui abrir a câmera. É uma série que partiu daí. Tudo dessa quarentena partiu dessa série. Essa série, ela, na verdade, é um conjunto de várias coisas que vão aparecendo na minha cabeça e eu vou jogando para a tela, para a pintura. Então, são várias experimentações de coisas que eu sempre que eu quero falar, que eu gostaria de falar.
durante uma semana, a gente teve uma conversa dentro do grupo da Casa Colorida de como a gente sentia falta do céu. Eu comecei a pensar muito no céu. Tanto que o céu está no convite da exposição. E como é louco, entrou o funk, entrou o charme de novo. Como é louco que a gente às vezes não presta atenção no céu. E como o céu, na verdade, faz falta. No meu caso, assim, eu estou numa casa no subúrbio do Rio de Janeiro, então eu tenho um quintal que eu consigo ver o céu. Mas, ao mesmo tempo, foi me dando uma saudade e um saudosismo no céu gigantesco. E aí eu comecei a pintar o céu. E aí, numa pintura do céu, eu comecei a chorar horrores. Mas, assim, horrores do... Eu brinquei que parte da aquarelada da pintura são as minhas lágrimas caindo. O que é verdade, porque eu comecei a eu lembro que eu liguei para Alice nesse dia. A Alice pode me desmentir. Aos prantos. Na verdade, ela teve que me ligar porque eu estava aos prantos, eu não conseguia ter forças para ligar para ela. E eu ficava assim, Alice, pode ser que a gente nunca mais veja o céu de uma viagem, que nem o céu de uma viagem que a gente fez em dezembro. E é aquele céu que é aquele céu vasto, azul, com as nuvens, e às vezes você vê só uma única nuvem. E aí eu comecei a chorar muito. E como isso também faz falta nessa quarentena. É isso. Então, me despeço. Beijo, gente. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. É isso. Bruno, pode encerrar. Eu vou começar agora a chorar rapidinho aqui. Eu me programei para investigar o horário que o sol começava a desenhar meu quarto de luz.
voltei aos bichos, recomecei a perguntar aos cantos, quase virei outra. Enquanto essa domesticação de um cômodo acontecia, eu pensava, ou me tornava, para a ocupação de manchas e micro-organismos, uma força ameaçadora, agressiva, atroz, civilizando as paredes. Você tá com medo? Tô. Eu também. Esse diálogo me permite falar coisas que já não falo. Estar junto agora talvez trate disso. Poder sentir medo em paz. É sexta-feira outra vez. Sinto medo. Até então eu sentia férias.